Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam puramente ordenadas ao vosso maior serviço e ao vosso louvor. Amém. Senhor, que minha fé seja a cada dia renovada. Que a cada amanhecer minha fé seja renovada. E é isso que eu quero no dia de hoje. Rezando o texto de hoje, eu quero, Senhor, que a minha fé seja renovada. Marcos 7, de 1 a 23. Os fariseus e alguns dos escribas, vindos de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele. E perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: Na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer coisa que de minha parte te puder ser útil, é corbã, isto é, oferta. E já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai e de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vós os transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa manchar. Mas o que sai do homem, isso é o que mancha o homem. A bom entendedor, meia palavra basta. Quando deixou o povo e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram. E ele respondeu: sois também vós assim ignorantes, que não compreendeis que tudo que está fora e entra, tudo que de fora entra no homem não o pode tornar impuro? Porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue sua lei natural. Assim ele declarava puros todos os alimentos e acrescentava: ora, o que sai do homem, isso é que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidades, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O primeiro tópico que podemos escolher hoje para nossa meditação é o versículo 5, quando os fariseus dizem: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Os fariseus são legalistas. Eles acreditam que o pecado está nas coisas. Então o pecado estaria na sujeira, o pecado estaria em alguns insetos, o pecado estaria em alguns animais, o pecado estaria em algumas fases da vida. Por exemplo, o pecado estaria na menstruação da mulher, no momento da gravidez da mulher, quando ela vai parir e ali tem o sangue, o pecado estaria no sangue. O pecado estaria em alguns insetos, o pecado estaria em algumas comidas. E aí eles, para não se contaminar com o pecado, eles tinham rituais
para lavar tudo. O fato de dizer aqui lavar copos, pratos, talheres, não significa dizer lavar como a gente lava, por uma questão de higiene. É porque eles achavam que tinham que fazer o ritual de lavar, tinha a determinada a quantia de vezes que deveria se lavar os pratos, as mãos, os copos, o rosto, para se livrar do pecado. Entendeu? Era uma forma de... A quantidade de vezes que você lava o prato, a forma como você lava as mãos, os pratos, os talheres, o rosto, era um ritual de purificação do pecado. Eles achavam que assim eles estariam livres do pecado. E Jesus critica uma coisa muito dura, que é quando eles dizem assim, basta você dizer uma coisa boa, basta você prometer aos seus pais alguma coisa boa, e vocês já estarão cumprindo o mandamento de honrar pai e mãe. Ou seja, bastava dizer ao pai e à mãe, eu vou lhe ajudar e não ajudar, já seria cumprir o mandamento para os fariseus e os escribas. Jesus disse que não. Jesus diz que não. Jesus diz assim, ó, vocês invalidais o mandamento de Deus com as vossas tradições. Então, o primeiro ponto da nossa meditação é esse. Eu sou como os fariseus. Eu acho que o pecado está fora de mim. Eu sou aquele tipo de pessoa que fica o tempo todo querendo evitar o pecado. Tudo é pecado, tudo é do demônio, tudo é mal. Mas como é que está o meu coração? Jesus, hoje no Evangelho, vem nos fazer uma segunda pergunta. Como é que está o meu coração? Como é que eu sou? Eu sou como os fariseus, legalista, que sempre critica os outros, julga os outros, se acha superior. Mas como é que está o meu coração? Como é que está o meu coração? Jesus disse, nada há fora do homem que entrando nele mancha o homem. O pecado não está fora. É de dentro do meu coração que sai o pecado. A partir do versículo 14, Jesus vai mostrar isso. É de dentro do coração que sai o adultério, a cobiça, a devassidão, a perversidade, a difamação. Todos os vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. O pecado não está no que você faz. Não é o fato de você fazer determinada coisa que é pecado. O pecado é o que lhe leva a fazer aquilo. Você pode fazer uma coisa muito errada, mas se você não teve intenção, se você não sabia o que estava fazendo, não é pecado. Você pode até matar alguém, mas se você não sabia o que estava fazendo, ou se você não teve intenção de matar, não é pecado. O pecado é o porquê você faz, é de dentro do coração, é por causa da maldade que está dentro da gente, que sai da gente que a gente peca. É o que Jesus diz à samaritana, vá, chama teu marido e volta cá. O pecado da samaritana não é o adultério em si, mas é porque ela achava que tinha marido e não tinha. É de dentro do coração que está a fonte do pecado. Como é que está o seu coração? No dia de hoje, vale a pena fazer uma lista bem exaustiva, uma lista bem feita de todo o pecado que está dentro do teu coração. Olhe para a palavra e olhe para a sua vida. E veja quem você, hoje, no dia de hoje, precisa melhorar. No final da oração, não esqueça de anotar no seu caderno a sua experiência. Coloque ali no caderno o que você viveu hoje, que você teve dificuldade. Então, o caderno é para você escrever aquilo que você está vivendo na sua oração. É um diário da oração, dizer como foi a sua oração. O salmo que deve terminar a nossa oração hoje é o Salmo 28, 29. No final de tudo, você reza o Salmo 28, 29. Shalom do Pai, boa oração.